Muito bom dia nesta quarta-feira santa do Senhor, reiniciando a série Deus ama você do jeito que você é. Meditamos hoje no capítulo 4, os versos 1 e 2, que está graciosamente escrito: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Nisto, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amados, nós começamos essa série falando disso, do gnosticismo, né? Uma heresia que se levantou e estava muito forte na época de Jesus, ali, logo que Jesus aparece, antes e durante e depois. Então, veja bem, João está dizendo para o povo ali: olha, aquele que não crê que Jesus Cristo é Deus, então ele tem o espírito do anticristo. Mas ao que crê que Jesus veio em carne, esse é de Deus. E a minha pergunta é: por que isso é tão importante? Precisamos ir para o contexto da época, tá? A cultura dominante era a cultura greco-romana, que dominava todo o território, desde a Índia até a Inglaterra, até a Europa, né? E eles criam que Deus não podia se fazer carne. Era o pensamento da época, sabe? Deus não podia se fazer homem, porque matéria é corrompida. Por exemplo, Platão, ele defendia que existia o mundo ideal, o mundo das ideias, da perfeição, sabe? Que é o mundo invisível. Diferente desse nosso mundo aqui da matéria, que é o mundo que nós apalpamos, vemos, sentimos. Esse mundo da matéria é um mundo inferior. Então, desse pensamento, ele vem se evoluindo até o dualismo, de dizer que existe o que é espiritual e o que é secular. Então, porque o que se importa mesmo é o mundo invisível. Por isso, quando Jesus aparece, ele é um escândalo, tanto para o judeu quanto para o grego. Porque quando Jesus aparece, ele começa a dizer coisas parecidas com: olha, o Pai e eu somos um só. Sabe? Quem vê o Pai vê a mim. Sabe? Ele diz coisas do tipo: olha, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele diz: olha, Deus e eu somos um. E aí a judeusada pira, né? Então você está dizendo que você é Deus? Sim, eu e o Pai somos um. E se você é Deus, se você... Mas como assim, Jesus? E Jesus ainda começa a falar de Abraão. E ele diz: olha, antes de Abraão, eu sou. A judeusada surta. Como assim? Você é filho de José, nós conhecemos, filho do carpinteiro, filho de Maria. Sabe? Como é isso, né? Então, veja, era um escândalo. E ainda é dizer que Jesus é Deus, que se fez carne. Escândalo para o judeu quanto para o grego. Sabe? Para o judeu, porque se Jesus é Deus, então Deus saiu do trono. Quem está sentado lá? Nós só temos um Deus. E nosso Deus está lá no céu. Né? O Salmo de Davi diz que Deus está sentado no alto e sublime trono. E aí agora Jesus aparece e diz: ele e eu somos um só. Sabe? Se você está me vendo, você está vendo ele. E já para o grego era um absurdo Deus se fazer carne, porque a carne é matéria e matéria é corruptível, sabe? Ela para nada serve. E se Deus se fez carne, de acordo com o pensamento platônico, ele se rebaixou e ele mudou a sua forma. E Deus não muda. E se ele se rebaixou e mudou a sua forma, então ele não é Deus. Então, quando você vê a história de Jesus na Terra, você percebe que ele foi julgado em dois cenários. Jesus foi julgado por conta de dizer isso, né? Que era o Deus encarnado, sabe? Ele foi julgado por Israel, pelos judeus, pela religião da época. Jesus foi julgado por se dizer ser igual a Deus. Os fariseus, os religiosos da época diziam: Jesus, você está dizendo ser igual a Deus?
E Jesus respondia: mas a lei de vocês não diz isso? A Bíblia diz que eles ficam furiosos e vão tramar para matar Jesus. Portanto, diante de Israel, Jesus foi condenado por blasfêmia. Porque sendo um homem, dizia ser igual a Deus. Compreende? Então, diante de Roma, Jesus é condenado. Por outro motivo. Veja bem, quando o anjo vem para a terra e anuncia o nascimento de Jesus, dá 3 nomes a Jesus. Jesus é Senhor, Salvador e Cristo. Porque Cristo é um título, né? E esse título era dado somente ao imperador. Tá? Então, Cristo, Senhor e Salvador. Esses nomes eram os nomes que na época se usavam para se referir ao imperador César. Quando ele conquistava, dominava um território, certo? Aquele lugar ali, ele mandava uma carta, e essa carta era chamada de Evangelho, Evangelho segundo César. E ali ele traçava a sua forma de governo, a sua forma política. A história conta que num único dia matavam mais de 1.000 pessoas. Num único dia, mais de 2.000 pessoas eram mortas. Tá? Porque tinha pessoas que não concordavam com Roma, que não queria viver debaixo do jugo romano. Então, eram assassinadas. Então, quem concordava com Roma vivia. Quem não concordava com Roma era morto. Era assim que se processava. Então, quando ele conquistava a nova terra, né, ou qualquer território que ele dominava, o imperador se dizia o Cristo daquele lugar, o Salvador daquele lugar, o Senhor daquele lugar. Então, por isso, quando Jesus nasceu, disseram para César, né, chegou aos ouvidos do imperador, né, do César da época, né? Olha, os judeus estão dizendo que nasceu o Cristo, o deles, nasceu o Salvador deles, nasceu o Senhor deles. Então César disse: manda matar tudo, mata tudo, não deixa uma criança viva. Foi neste cenário que Jesus nasceu. Jesus nasceu para morrer. Veja bem, sabe? Olha, e pior é quando Jesus chega aos 30 anos, não é? Quando Jesus completa os 30 anos, ele vai e começa a ensinar assim: olha, a mensagem que eu trago é uma boa notícia. É o Evangelho. Eu tenho o Evangelho de Deus. Sabe? Amado, quando ouvimos o Evangelho, nós nos remotamos a Jesus. Todo mundo hoje, nos dias de hoje, no Ocidente, quando a gente ouve falar de Evangelho, a gente transfere a Jesus imediatamente. Não é? Então, a gente aqui pensa automaticamente assim, mas o Evangelho também era parte do vocabulário romano. Sabe? Evangelho segundo César. Presta atenção. Cristo, Senhor e Salvador. Traz um evangelho. Nomes atribuídos ao imperador romano, né? Porque esse evangelho era a carta que o imperador, quando dominava o território, sabe, mandava. Olha, tá aqui a carta. Olha, tá aqui a carta. Essa carta aqui, ela vem trazer as normas de César. Quem concorda com ela viverá. Quem não concorda, aí, né? Quem não concorda vai pagar o preço com a vida. Então, quando Jesus aparece, ele diz: eu trago para vocês o Evangelho de Deus. Ou seja, Deus está conquistando este território. O reino de Deus chegou. É por isso que quando ele anuncia as boas notícias do reino, ele diz: agora, para que vocês experimentem o reino de Deus, sabe? Vocês devam se arrepender. E a melhor tradução para arrependimento, que é metanoia no grego, é mudança de Deus, mudança de Senhor. Então, se arrepender é mudar de Senhor. É a melhor tradução para essa palavra, tá? Então, o que Jesus está dizendo ali? Mudem de Senhor. O Senhor de vocês não é César. O Senhor de vocês sou eu. Eu sou o rei deste reino. Eu sou o salvador deste reino. Eu sou o Cristo deste reino. E eu trago para vocês o verdadeiro evangelho. E o evangelho não é que mataram
2.000 pessoas para dizer que houve paz. Claro que houve paz, né? Matou todo mundo que discorda, mas o evangelho de verdade é que eu não vim matar, eu vim dar vida, e vida em abundância. Por isso que João está dizendo, olha, quando alguém não confessa que Deus se fez carne, não pode ser evangelho, não pode ser o evangelho da verdade, porque o evangelho se resume em Deus se fez carne em Jesus. Quando vemos Jesus, vemos Deus. Muito bom dia e até amanhã, se assim Deus quiser.